Imagine você ser atacado brutalmente dentro da sua própria casa. Portas trancadas, janelas fechadas. O agressor, algo que você nem pode ver, não pode tocar e o pior de tudo, não pode compreender. Imagine ainda pior, você sobrevive a esse ataque, foge, pede ajuda e os médicos dizem que, com toda a frieza do mundo, o monstro não existe. O que é apenas um delírio da sua própria mente fraturada. Eu sou o Diogo Oliveira e você está no Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. Estamos aqui para fazer a resenha de um livro que eu achei incrível, chamado A Entidade, de Franca de Felita, lá dos anos 70. Uma obra que borra com muita crueldade a linha entre terror sobrenatural e um estudo de caso psiquiátrico. Vem comigo que eu vou falar para você o que eu achei dessa obra, como que é a estrutura dela, toda a parte da história, porque semana que vem a gente tem um vídeo para analisar a forma estrutural e como que a gente pode utilizar ela na nossa escrita. Mas, antes de tudo, para entender a entidade, vamos entender o terreno em que ele foi plantado. Ele foi publicado em 1978 e carrega aquele selo que arrepia os leitores, talvez, mas que vende bem para a televisão, que é o baseado em fatos reais. Inspirado no caso de Doris Biter, uma mulher que em 74, lá em Culver City, na Califórnia, alegou ser sistematicamente violentada por espectros. O caso atraiu a atenção de parapsicólogos da Universidade da Califórnia e se tornou um marco na investigação de anomalias. Nosso autor, Frank de Felta, como um bom arquiteto narrativo, não se limitou a escrever apenas um relato jornalístico. Ele pegou o zeitgeist da época, um bom ocultismo do pós-exorcista, e fez a inversão desses tropos literários, mostrando um outro viés. Se em O Exorcista a gente tem a ciência falhando e abrindo espaço para a religião, em A Entidade, a religião é literalmente descartada logo de cara. Não tem padres, não tem crucifixos, não tem água benta. Aqui o embate é puramente epistemológico. É a psiquiatria tradicional batendo de frente com a parapsicologia universitária, com a ciência tentando medir, pesar, capturar o metafísico que é o nosso espectro. Porém, no meio de todo esse fogo cruzado, a gente tem a nossa protagonista, Carlota Moran. Carlota, mãe solteira de 3 filhos, vive em Los Angeles, classe trabalhadora, sustentada pelo auxílio do governo, fazendo um curso de datilografia para conseguir um emprego, tem um histórico de traumas que torna o alvo perfeito tanto para uma entidade, tanto para ter esse descrédito social perante aos profissionais médicos. O autor ele não poupa o leitor com as visceralidades dos ataques desse poltergeist. Poltergeist como ele classifica geralmente ali dentro da obra, que é essa entidade. Ou uma sigla em inglês é o Recurrent Spontaneous Psychokinesis, ou RSPK. Mas vamos ficar no português que é mais legal. Que, literalmente, esses ataques que a entidade faz é de uma crueza que beira o insuportável. Literalmente, a gente vê ela sofrendo um ataque sexual bem triste, para não falar outra coisa que derrube o vídeo. E aqui entra a grande primeira sacada técnica do autor. Tem um contraste que o terror ele não acontece dentro de um castelo gótico isolado, numa casa mal assombrada. Ele funciona ali no subúrbio californiano, no meio da tarde em que as crianças estão brincando no quintal. O filho dela está mexendo na oficina e ali tem uma santidade do lar que é quebrada, uma construção de um mundo que é ancorada à nossa realidade, o que torna a suspensão e descrença do leitor quase de imediata. Por muito tempo eu falei, será mesmo que está acontecendo? Ou ele está tentando fazer alguma coisa para a gente imaginar que a Carlota está sendo atacada e no final é outra coisa? Porque se pode acontecer num quarto de bagunça de uma dona das casas, pode acontecer em qualquer um. E muitas vezes a gente não quer que aconteça com qualquer um, porque o qualquer um pode ser nós. Porém, aqui entra uma genialidade muito bacana no livro que não está no susto. Acontece depois dos ataques que realmente vem a parte assustadora. O terror aqui, ele não é uma nuvem verde, um espectro translúcido, um monstro verdadeiramente. O antagonista é o sistema que a Carlota enfrenta. A gente tem um termo chamado gaslighting. Então aqui a gente tem um gaslighting médico. Porque quando a Carlota vai buscar ajuda, ela cai nas mãos do Dr. Gary Snyderman, que até tem um romancezinho ali querendo com ela. E entra uma crítica literária, filosófica muito bacana, porque o Snyderman é um arquétipo do ceticismo junto com o arrogante de plantão. Para ele, a realidade limita-se ao que está no manual de psiquiatria. Ele é estudante já
médico que está ali atendendo os pacientes, e ele fala que se Carlota apresenta hematomas e traumas físicos que a ciência não pode explicar, a única conclusão que ele chega é que ela mesma está se automutilando, ou seja, ela é a culpada e tudo acontece na cabeça dela. Ele diagnostica ela com histeria e mais tarde com esquizofrenia. Tenta convencer ela de que a mesma está fazendo essas automutilações e que precisa de acompanhamento. Eu, pelo menos como leitor, entendi que a entidade é real dentro de tudo que acontece ali do livro. Então, a gente presencia os ataques quando ocorrem, que são muito mais que um ou dois. E quando a gente lê os laudos médicos, a gente vê o Dr. Slenderman chamando a Carlota de louca, tem uma certa angústia e a revolta é com o médico, não com o fantasma. Porque ele poderia estar dando ajuda e acaba deixando de lado. A impotência perante as autoridades da mulher fica mais legal porque o Félix ainda usa um jargão psiquiátrico como uma ferramenta de opressão narrativa. Ele joga várias palavras assim, difíceis e que fazem sentido dentro do contexto da universidade para Carlota ficar cada vez mais armadas. Machucam a psique da personagem e os ataques físicos às vezes nem parecem tão fortes quanto a descrença e jogada de lado que ela fica. Depois de um certo tempo, ela desiste do psiquiatra, mas acaba entrando em contato com parapsicólogos. Uma equipe da universidade, liderada por Eugene Kraft, entra na história e faz uma transição brusca de um drama psicológico para um ambiente de laboratório bem estranho cá entre nós. Eles trazem câmeras, medidores, termômetros, provando que entidades, inclusive, conseguem fotografar o espectro da entidade que estava lá. Mas aqui entra um outro ponto legal. Eles não salvam Carlota. Em nenhum momento eles tentam impedir ou tentar ajudar ela. O que acontece é que eles querem só documentar e ter certeza de que a entidade está lá para que, na faculdade, eles consigam ter mais crédito, mais bons e provarem teses várias vezes de chacota aí por afora. Esses parapsicólogos começam a ver a Carlota como um sujeito de teste, uma bateria humana, uma anomalia ambulante que vai garantir que tudo isso seja realizado para que eles consigam mais publicações e mais verbas de pesquisa. E existe aqui uma frieza empírica deles que desumaniza um pouco o protagonista de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo existe uma pontadinha de quererem o melhor para ela, mas é bem rápida comparado com tudo que eles fazem. Eu acho que aqui o autor ele deu uma fora aqui para dar uma crítica a um certo sistema escolar que existe lá e deixou aqui um pouquinho de lado. Mas, entre porém e críticas, eu quero dizer que basicamente quase todos os homens desse livro tentam controlar a Carlota falando que é melhor para ela. O psiquiatra quer controlar a mente dela, o parapsicólogo quer controlar o fenômeno que usa ela como hospedeira, o namorado dela tenta controlar a narrativa através de uma proteção e um achismo ineficaz, e a entidade, no fim das contas, é uma manifestação mais literal do abuso sistêmico que essa mulher sofre pelos homens envolvidos na sua vida. Isso pode parecer uma coisa muito assim fora do contexto, mas se você analisar o texto além dos holofotes que ele traz, você vai ver que faz muito sentido sim. E tudo bem fazer esse sentido. É uma mensagem além do entretenimento que o livro traz. E vamos falar um pouquinho então da experiência de leitura. Inclusive, ele traz uma experiência de leitura um pouco diferente para montar esse quebra-cabeça. Ele faz uma técnica como se fosse um Found Fontaine, tipo Bruxa de Blair, só que literário, no meio de uma prosa tradicional. Insere recortes de jornais sensacionalistas, laudo médico, transcrição de áudio, relatório acadêmico. Bem, para quem escreve, pode ser uma aula de como ancorar o absurdo na realidade. Mas quando você lê o relatório formal, com tinta de universidade, descrevendo uma queda brusca de temperatura, flutuações eletromagnéticas, o cérebro aceita essa premissa e você acaba entendendo que aquilo ali faz muito sentido, que tem muita pesquisa e que pode acontecer. Lembrando que nos anos 70, que a gente não tinha o advento da internet para pesquisar qualquer coisa, o livro podia ser muito mais verídico apenas com palavras, sem as comparações. Quase uma estrutura epistolar que quebra um ritmo de narrativa propositalmente, que força você, leitor, assim como eu, a assumir um papel de investigador para analisar se realmente vai dar certo ou não. E aqui entra uma crítica construtiva nesse livro. Para mim,
ele tem um excesso, justamente nessa parte. Ele traz um primeiro ato frenético, aterrorizante, uma tortura psicológica no segundo ato, uma expectativa grande de capturarem a entidade. Mas quando a gente chega nessa parte, que entre os parapsicólogos, parece que a pesquisa toma conta de todo o enredo e parece que a Carlota foi totalmente jogada de lado. A gente tem páginas e páginas de informações que, para mim, parecem ser infodumplings, informações desnecessárias ou que poderiam ser um pouco mais dinâmicas. Um despejo de informação técnica, diálogos interminados entre cientistas, física quântica, briga de egos dentro da faculdade, hélio líquido, holografia, lasers, campos de força. A tensão narrativa, para mim, quebrou muito aqui. Deveria estar escalando para um clímax de luz num jargão técnico de laboratório. Por muito tempo eu falei, cara, vou dar um tempo nesse livro que tá meio paradão. Mas eu segui. Por quê? Esse sci-fi acadêmico até pode ser interessante e ele tem justificativa lá na frente. Mas dá a entender, talvez hoje, se você fosse publicar um livro, que ali foi só para encher linguiça. Talvez esse mau costume de poder pesquisar muita coisa pode ser a impressão que eu tive disso daí. Mas não descredibiliza o livro, que eu achei um livro bom pra caramba. Bom, final, sem dar muito spoiler, eu digo o seguinte: não espera uma jornada clássica da heroína em que ela sai vitoriosa e enfrenta todo mundo. Essa catarse que a gente viu no Exorcista, que me deu essa expectativa, que o demônio é banido e a família volta a sorrir, talvez não seja o que você encontra em A Entidade. Porque ali a gente tem um experimento científico que dá catastroficamente errado. O desfecho da Carlota é corajoso, anticlimático e profundamente perturbador. Um final que respeita toda a tese do livro, mas que de certa forma dá forças para ela sem que o sobrenatural ou o institucional saiam vitoriosos. Simplesmente grandes demais para serem vencidos por uma pessoa comum do subúrbio da Califórnia. Bom, como eu gosto de dizer, existem dois tipos de livros. Aqueles que você come de colher e aqueles que você tem vontade de coçar o olho com um garfo. E com certeza, A Entidade de Frank de Felitta é um livro que eu comi de colher e recomendo para cada um de vocês. Slasher rápido, história de fantasma convencional, não é o que você vai encontrar aqui. A gente tem dinâmicas de gênero que podem ter envelhecido mal, mas vale a pena, porque a mentalidade dos anos 60 pode fazer a gente entender o que assustava lá e o que a gente pode assustar agora. Se você é escritor, busque entender como mesclar gêneros, terror, ficção científica, thriller médico. Talvez, se você gosta da fragilidade da mente humana pelos limites da ciência, essa leitura é muito boa. Não perca o nosso vídeo na semana que vem para a gente quebrar essa estrutura e saber como entregar A Entidade de Frank de Felitta para trazer para nós uma estrutura narrativa muito bacana. Que A Entidade não é um livro sobre fantasmas, é um estudo brutal sobre o que acontece quando o inexplicável destrói a sua realidade e as pessoas que deveriam te proteger decidem que é muito mais fácil te chamar de louca. Aproveitando aqui, me fala se você já leu A Entidade, você já assistiu a adaptação do cinema que teve nos anos 80. Eu não assisti, mas estou procurando para ver, só para falar mal e dizer que o livro é melhor. Se você já leu, já assistiu, qual é a sua visão sobre esse embate entre psiquiatria e paranormal? Vale a pena ou deveriam ser juntos? Deixa aqui nos comentários para a gente poder discutir um pouquinho. Lembrando que o nosso clube de leitura para autores continua no ar. Nós estamos destrinchando dessa vez Palavras Mágicas do Jonah Berger para você saber o que falar, quando falar e como utilizar isso na sua escrita e na sua carreira para escritor. Nós temos também a nossa parceira de impressão, a Fábrica do Livro. Se você tem livros ou marca páginas para imprimir, vai lá na Fábrica do Livro, usa o cupom TESEU10 na primeira compra, a gente te dá 10% de desconto e nas demais compras usa o cupom TESEU que você ganha 5% de desconto para imprimir e não ter desculpa nenhuma. Eu mesmo imprimo todos os meus livros e marca páginas por lá. E a gente falando de coisas pagas, se você não quiser pagar nada, participe do nosso grupo do WhatsApp gratuitamente com a nossa newsletter interativa toda sexta-feira, o Panteão da Escrita. Todos os links que eu falei estão aqui embaixo na legenda. Eu vejo vocês semana que vem para a gente discutir a parte técnica desse livro maravilhoso. Até lá!